Na pista, com Fernandinho Melo Viana. Boa noite, pessoal do Mangalaga Marchador e das outras raças, modalidades de marcha, que aqui nós falamos só de marchador, não. Nós falamos de Mangalaga Paulista, que a gente chama aqui Mangalaga Paulista, de Muares. Se bobear, a gente fala de jumento pega também, pampa. Campolina menos, mas tem vontade também. Agora, o marchador é uma ponta, né? É uma raça que, nossa, que é um orgulho, né? Nacional, muito grande, mexe com pessoas direta e indiretamente, com volume exagerado, né? Às vezes a gente até acha. E eu estou aqui com um grande amigo e uma pessoa que está no dia de treinamento. Então não tem como a gente não chegar no treinamento do dia a dia, porque eu acredito que o pessoal vai estar muito interessado não só nos animais maravilhosos da Morada Nova, mas principalmente no dia a dia de treinamento, como é que você consegue manter a consistência técnica daquela equipe. Eu estou aqui com o Wilson, tem que falar o Wilson da Morada Nova. Não pode falar o Wilson do Mato Sem Pau, nem o Wilson do Bela Cruz, nem nada não, porque o povo nem lembra quem é. Você virou o Wilson da Morada Nova. Afinal de contas, é muito tempo. Mas antes de você dar o boa noite, nós vamos ter que, nesse primeiro bloco, esquecer um pouquinho a Morada Nova, para ver como que você chegou até a Morada Nova, né? E aí vem toda aquela parte familiar, das cavalgadas, talvez caçada e tudo, a mexida com o cavalo, que deve ter começado muito cedo. Então fica à disposição aí para você dar o boa noite e começar um pouquinho, contar para a gente um pouquinho da sua história, Wilson. Tá joia, Fernandinho, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra, né, muito grande poder estar aqui, principalmente com você, agradecer ao Caio pelo convite, mas principalmente para estar batendo esse papo com você. Você que é o nosso mestre, nossa referência. Então, assim, é uma alegria imensa, né? Me sinto muito lisonjeado de poder estar participando desse programa. Voltando à pergunta, né, ao bate-papo que você falou aí sobre a família, minha história começou, né, desde menino, né, desde novinho, praticamente na barriga da minha mãe, onde nós nascemos já, né, criado lá na fazenda Mato Sem Pau. E muito novinho mesmo, desde criança, o convívio com o cavalo, né, de neném, né, criança não, neném, como eu disse, convívio com o cavalo. Temos fotos aí, imagens, registros, né, bem recém-nascido já na cabeça da cela com meu pai, e assim foi, né, durante o processo todo aí até, né, chegar na fase de criança, depois adolescência e depois adulto. Mas eu preciso te interromper, eu vou te interromper toda hora, porque isso aqui é igual um boteco, só faltou cachaça. Só que se eu pôr uma cachaça aqui, minha mãe ela falou que não aceita, né? Muito radical, porque senão a gente ia ficar mais relaxado. O pessoal que está nos assistindo, ele não sabe a relação, por exemplo, que vocês têm com a Bela Cruz. Fala Mato Sem Pau, mas tem, né, aquela ligação familiar. Como é que é o esquema lá? Tem, é uma ligação muito forte, já desde lá do caso do meu bisavô, né? Não é nem do meu avô Clécio, que todos conhecem, mas começou lá no meu bisavô, o seu Leopoldo Oscar Ribeiro, que era conhecido como Sonhonhô da Palestina, e ele dividia terra lá com a Bela Cruz, com o Sorgentino, e o Sonhonhô acertava alguns animais do Sorgentino. Então, na época, falava acertar, né? O que era acertar é a profissão de adestrar os nossos de hoje aí. Então, o meu bisavô acertava esses animais, criou uma amizade com o Sorgentino da Bela Cruz, e posterior a isso ele foi usando, ele tinha as éguas dele, né, da Palestina já, alguns animais que eram dele, ele foi usando por essa amizade, o Sorgentino foi cedendo alguns animais, alguns garanhões da Bela Cruz para o meu bisavô. Mas já era Mato Sem Pau? Não, aí no caso era Palestina. Palestina. A fazenda Mato Sem Pau, o meu avô Clécio, filho do Sonhonhô, casou com a minha avó, com a Carmen Ribeiro, e posterior comprou dos irmãos da minha avó. Então, o Mato Sem Pau foi adquirido, né, pelo Soclés, que é filho do Sonhonhô, que também, né, posterior, teve uma grande amizade com o Sorgentino e com o Darcy, né? Logo depois veio o Darcy também da Bela Cruz. As terras do Mato Sem Pau é as mesmas antigas da Palestina, uma parte? Não, são duas fazendas diferentes. Uma fazenda é o Mato Sem Pau, como eu disse, que era da minha avó e o meu avô comprou dos irmãos, e a outra fazenda era a Palestina, que era do meu bisavô. Essa não ficou para sua família, a Palestina antiga? Ficou, hoje é da nossa família também, está com a gente também. E a Palestina é onde dividia a cerca com a Bela Cruz.
Ah, entendi. Então a proximidade, né, as fazendas, as terras eram próximas e dividiam o cerco uma fazenda com a outra, e por isso, né, foi criando essa proximidade e essa amizade aí. Então começou lá com meu bisavô, depois com meu avô Soclés, e aí veio até os dias, né, atuais aí depois com o Luísio. Então tinha sempre, o Mato Sem Pau sempre usava, né, os garanhões da Bela Cruz. A base era muito parecida mesmo, né? A base, a mesma, né, dos Porque animais a Bela Cruz. Cruz, quando eu conheci, eu conheci do Farrapo Bela Cruz para cá, eu não conheço essa linhagem antiga, né? Tinha uma proximidade de família da Bela Cruz com essa tropa Lobos? Tem parentesco? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tinha origem parecida? Tinha, muito parentesco, muito cruzamento, né, trocado, vários animais, né, que registrado com sufixos, mas que era de origem do outro. Isso aí acontecia naquela época, né? Direto, com o pessoal ali. Porque essa tropa Bela Cruz que eu conheci, do Farrapo e tudo, era uma tropa bem selecionada na função, né? Na função, na cela, né? Não tinha tanto, eles não preocupavam tanto com morfologia, beleza, ou preocupava também? Não, preocupava mais com o racial, né? Então ali a caracterização, né? A expressão racial preocupava demais. Porque a Bela Cruz é sempre aquela tropa que eles olham bonito, né? Isso. Meu pai mesmo fala, meu pai, ele é padrinho ele é afilhado de batismo sorgentino, pra você poder ter uma ideia da ligação familiar que era. Então, assim, meu pai falava, me conta, né, eu não conheci o sorgentino, só conheci o Darcy. Então, meu pai me conta que o sorgentino prezava muito, né, por essa caracterização e por esses animais funcionais. Logo após veio o Darcy e seguiu, né, os passos do pai. Darcy também foi, né, veterinário, técnico de registro, e ele selecionava os animais muito na cela, né, Fernandinho? Então, assim, no dia a dia, no trabalho da fazenda, na caçada ao veado. Então, né, eu posso dizer que eu sou um privilegiado de ter, né, conheci o Darcy, convivi na Bela Cruz através do meu tio Luiz. A gente ia muito lá mostrar os animais, mostrar a tropa para o pessoal que vinha de fora. Porque eu posso falar isso mais, talvez você não queira assim entrar em detalhes, mas assim, a gente que está lá de fora e já montou em animais dessa origem, como árbitro, então às vezes até em caçando também, né, que eu tive a oportunidade, eles falavam para mim sempre, eu percebi que a tropa JB, que também é de Sul de Minas, é uma tropa assim, de movimento bonito, mas que não tinha aquela habilidade de cela, não. Era mais selecionada na beleza, na qualidade de movimento, mas na hora que você montava, às vezes decepcionava. E a tropa Bela Cruz, Lobos, era uma tropa mais funcional, era o contrário. Quando você montava, você via um temperamento mais de cela, aguentar mais serviço, mais sensível à perna, mais ágil, mais rápido, né? Os animais com mais atividade, assim, mais ligeiro mesmo. Sim. Né? Então, quando eu montava, eu via essa diferença, sabe? De uma tropa para outra, né? Isso procede mesmo, você acha também, não? Eu acho, sem dúvida alguma. No que eu pude, né, montar da diferença aí, que eu vou falar agora um pouquinho das duas, do que eu presenciei, do que eu montei, eu ainda acho a Bela Cruz um pouco melhor de temperamento. Eu acho que o Lobos que eu montei, a cela excepcional, mas o temperamento um pouquinho mais passado. Eu gostava do temperamento mais dessa tropa, da tropa Bela Cruz. Entrava e saía na pressão mais fácil, exatamente, né? Acendia e voltava mais fácil. Acendia e voltava mais fácil. Uma cabeça um pouquinho mais, né, até pela questão do temperamento, um animal com a cabeça um pouquinho mais inteligente, mais no lugar ali, né, reconhecendo o que a gente pedia com mais tranquilidade, com mais facilidade do que os animais lobos. Agora a tropa Lobos na cela também era um fenômeno. Hoje o que a gente vê na realidade, para depois você continuar essa progressão, é que os juízes, assim, os árbitros, nessas reciclagens, tudo, a gente acaba no CDT também participa muito, né, através do CDT, que hoje, na morfologia, o pessoal está muito preocupado com duas coisas. Aprumo, principalmente anterior, que houve uma perca muito grande dessa qualidade de aprumos, tanto é que foi até introduzido o aprumo de novo no concurso de marcha, e a caracterização racial. O pessoal acha que na marcha batida, principalmente, não na picada, até que não tem muita reclamação, não, mas que a troca está com uma caracterização, assim, para falar bem rasgada, assim, meio mangulinado, né? A caracterização, gente, para quem está nos percebendo, é a união das características da expressão mais do corpo. A expressão está mais na cabeça, né? E tanto a expressão como a caracterização deu uma piorada. Então está na hora de arrochar um pouco mais. Ou seja, voltar àquela caracterização da tropa Bela Cruz, né, no animal
com mais expressão racial, que houve uma perca. Então, por isso, eu estou vendo, né? Não sei se você está sentindo no julgamento de morfologia, o pessoal arrochando mais, né? Sim, com certeza, nós estamos vendo. Eu pude ver, o pessoal foi fazer uma etapa, né, do curso preparatório lá na fazenda, e assim, eles estão realmente batendo nessa tecla, batendo em cima, e né, acho que o caminho é exatamente esse. Nós não podemos perder de maneira alguma essa expressão, essa caracterização. E assim, dar os parabéns, né, pro corpo técnico aí que está enxergando isso e está vendo e cercando, né, a tempo, né, Fernandinho? Então, porque assim, o que acontece é que você que nasceu no berço da expressão racial, vamos falar assim, né, é onde tinha mais esses animais mais expressivos, você deve enxergar isso muito mais fácil, né, que uma pessoa, um empresário que está entrando na raça, né, que vê os animais lá na Nacional com uma expressão não muito boa, mais díspare, né? E isso às vezes é ruim, porque você às vezes olha na morfologia, parece que tem 2, 3 raças, né, envolvidas. É isso aí. E a gente precisa ter o caminho, né? Ter o norte, o caminho e o cavalo que a gente, né, quer criar, o cavalo que a gente busca. Então a gente precisa ter o parâmetro. Né? Eu costumo dizer assim, que a gente precisa ter o parâmetro, alinhar os pensamentos, né? Seguir por um caminho só. Então, assim, nós temos que buscar aquele animal, né, com aquela caracterização, aquele animal manga-larga marchador, e unificar esse animal. Então nós não podemos, né, ter hoje, eu tenho um animal convexo, o outro subconvexo, o outro retilíneo, o outro, né, e ficar esse balaio de gato aí que às vezes pode acontecer. Aí sim um criador novo que está chegando, um investidor, qualquer tipo de pessoa dessa maneira, fica totalmente perdido, né? Falou, isso aqui, como é que eu vou criar esse negócio aqui que cada hora é de um jeito, né? Não tem uma cara, não tem um norte, não tem eu que sou técnico, que não tem esse convívio igual você teve com o berço da raça, entrei com um bonde andando, vamos falar assim, né? Como instrutor de equitação da associação, mas hoje, depois de ser árbitro e tudo, não conheço igual você, mas eu olho a morfologia assim e olho a marcha você tem muito mais padronização do tipo de andamento, o tipo de movimento. Vamos falar que a marcha também tem uma expressão de marcha. O tipo de movimento, o tipo de dissociação é muito mais padronizado numa nacional quando você olha para a morfologia. Quando você olha para a morfologia, tem de tudo ali, né? Sem dúvida, e deve ser até muito mais difícil julgar, porque você julgar um negócio muito díspare, né, é muito mais difícil que quando você tem homogeneidade. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho, continuando nesse assunto, eu acho que o que fez, né, a gente partir um pouquinho para esses animais um pouco fora aí do nosso padrão, igual você comentou, foi a questão da marcha. Porque aí o pessoal meio que tampou o olho com a peneira, né? Falou assim, não, eu vou... Esse aqui marcha demais, não tem problema ele ser mais feinho, não tem problema ele ter essa cabeça pior, não. É bom pra caramba, é marchador pra caramba. Balde, né? Deixa, o que importa é a marcha. Então, assim, eu acho que teve um pouco disso, não julgo, né? Ninguém que optou por isso aí, mas eu acho que a gente tem que sim... né, parabenizar o corpo técnico de estar atento a isso e cercando e dando ênfase nesse assunto. Talvez porque é o time agora, né? Às vezes é o próprio time, porque né? Senão a gente passa. Senão a gente passa. Então, sim. Agora, da época que você estava no Mato Sem Pau, até você chegar na Morada Nova, né, teve um caminho longo aí, né? Como é que foi essa parte, até para você ter capacidade de chegar num aras desse, da época que você saiu lá da fazenda, do seio da sua família, até chegar lá? Como é que foi então, a andada da carruagem? Fernandinho, acaba que lá na fazenda, né, o processo lá, antigamente é muito diferente de outro, não era o profissionalismo que tem hoje, né, muito diferente, tudo, mas naquela época a gente já participava, meu tio tinha os animais que levavam em pista, o Luísio e tudo, e nossa, eu e meus primos, né, que gostavam muito dos cavalos, ajudava, estava sempre ajudando. Então, nos períodos de férias, a gente estava treinando, a gente estava montando, a gente estava lavando, rascando, fazendo o serviço. A gente trabalhava na fazenda como se fossem os funcionários mesmo, os peões de hoje em dia, é o que a gente fazia no nosso tempo vago, nos tempos de férias e nos finais de semana. E o preparo naquele tempo era mais curto, não é igualzinho hoje que você tem que... Né, tem animal que você demora mais de um ano para você poder chegar, para você preparar e tudo mais. Antes você conseguia preparar um animal mais rápido, né, e levar na pista e ter um certo resultado. A exigência também era menor, né? Exigência menor, competitividade menor. Então, assim, a gente conseguiu o preparo mesmo da pista, né, o tempo de prova era menor, o preparo da pista. Então, assim, você conseguia
condicionar um animal com menos tempo. Lógico que quando a gente voltava para estudar, os animais continuavam condicionando e tudo mais. Então tinha assim, animais e animais. Então a gente, né, no meu caso aí, foi desde desse processo lá, e nós íamos para a exposição, dormia nas baias, né, antigamente tinha os caixotes, as baias, o caminhão, o processo todo, né, de vivência que, né, o pessoal todo vive hoje. Então, desde muito novo, né, fui inserido nesse processo aí da questão das pistas. Aliado a isso, fazendo cursos, né, procurando conhecimento, né, buscando vários tipos de cursos, de equitação, de ferrajamento, de rédea, todos, né, que era possível e a gente tá fazendo, sempre, né, correndo atrás aí para poder pegar o conhecimento. E o Aloysio, vocês tiveram relacionamento assim de montar junto? Muito, assim, com certeza, não, o que eu né, aprendi, o que eu sei, o que eu coisa, eu devo a ele que... E ele é mais velho que você, né? Ele é mais velho. Luiz, no caso, é meu tio, né? Irmão do meu pai, né? E bem mais velho, diga-se de passagem. Um abraço para ele. E, sem sombra de dúvida, foi uma das pessoas, né? Foi a pessoa, né, que eu inspirei, a pessoa que mais responsável, né, pelo gosto do cavalo, pelo conhecimento, pelo cuidado do dia a dia ali. Você conhece bem, né, trabalhou com você também, a exigência dele, um cara muito profissional. A gente já era amigo muito antes de trabalhar comigo, né? Então. Na época nós tínhamos uma trinca, né? Eu, o Murilo, lá de Nepomuceno, do Pasto Alegre, e ele, né? Na época a gente era solteiro, a gente era da pá virada ali naquela região, viu? E eu ia muito, né? Aí depois, nós aproximamos muito com o treinamento, chegou a trabalhar comigo no CT há muito tempo, ele é a Cíntia, né? Exatamente. E aí, com certeza, o tipo de montaria é muito parecido, né? Não tem como ficar muito diferente, né? Trabalhando junto, tendo a mesma visão também de cavalo, né? Acaba que o mesmo tipo de visão de cavalo, o mesmo tipo de função, e depois trabalhando junto a gente fica muito parecido, né? O jeito de enxergar o cavalo no treinamento. Isso aí. Você falou do Murilo, tem um caso bacana do Murilo, da infância, lá da exposição de Lavras. A prova social, né? A prova mirim. E os meninos, todo mundo correu, pega cavalo, vai daqui, vai dali. Quando eu assusto, tá sem cavalo. Aí abri a boca a chorar, menino novinho lá, e tô no canto lá chorando, eu não tenho cavalo, e chorando, que o Murilo já me catou. Vem cá, menino, vem cá. Ô Pedro, pega a fulana lá e dá pro Wilson aqui que ele vai coisar. Me emprestou um animal que eu nunca tinha montado, graças a Deus montei e fui campeão da prova. Olha pra você ver. Então, ele montava na Quina JS, eu sou desse tempo, imagina. Não é do seu tempo, não era essa Quina JS? Lembro sim, menino novinho, mas lembro dela. Depois foi parar no Quixote, nós estamos com o Serginho aí, que é seu companheiro lá na Morada Nova. Exatamente. Né? Depois foi parar lá foi no Quixote, aqui na JS? Né? No Quixote não. Aqui na JS. Ela foi parar num aras desse famoso. Não lembro bem. Não sabia te falar. Depois eu vou lembrar disso aí com mais calma. Mas então nós temos, né, eu tenho, né, muita passagem aí que me orgulha bastante, né, de ter vivido lá no sul de Minas, no Mato Sem Pó, e poder conviver com isso aí. A gente saía para poder mexer com gado, com meu avô, 4 horas da manhã que montava cavalo, depois chegava na outra fazenda, trocava para chegar num retiro, que lá naquele retiro tinha que laçar os animais, não tinha tronco. Aí você tinha que laçar um a um para curar no óleo queimado. Terminava aquela mexida toda, curava, né, tantas cabeças lá, e terminava, almoçava de marmita lá, tomava café junto com o pessoal, tudo junto, voltava para trás de novo, montada a cavalo. Então chegava 8, 10, 9, 10 horas da noite em casa. Nossa. E eram coisas assim, que você fala, não, mas não, a gente fazia e com prazer, com alegria, com vontade, ficava contando os dias para dar as férias na escola para chegar o momento de chegar lá. Mais ou menos parecido, só que meu pai não criava machador nessa época. Mas assim, a experiência é muito parecida. Nós vamos para os intervalos e depois nós vamos ver como é que você chegou na Morada Nova, né? E da Morada Nova, acho que o pessoal deve estar ansioso para ver como é que você consegue montar uma equipe tão competitiva e técnica, né? Tanto no cabrecheamento como na montaria. Então, assim, o meu público é muito de treinador, né? Peão que treina. Então, eles ficam ansiosos para ver como é que você consegue ter uma linha de treinamento daquela, com qualidade, resultado em pista, doma, adestramento, criação. Mas aí o pessoal que está assistindo tem que esperar um pouquinho, né? No próximo intervalo, nós chegamos lá no Aras da Morada Nova. Na pista com Fernandinho.
Oferecimento Aras Misk, Aras Grande Sertão, Aras da Pio, Celaria Guiricema, Aras Malagueta. O Aras TJ Bambuí vai realizar seu grande leilão de 16 a 20 de setembro nas novas instalações do Aras em Pará de Minas. Apresenta alguns de seus garanhões: estanho de alcateia, palhaço porteira azul, holofote de 3 corações e titânio porteira azul. Aras TJ Bambuí, seleção de animais expoentes da raça. Aras Misk, um novo marco na criação do manga larga machador, onde a paixão pela marcha picada seleciona a excelência genética. Com a missão de se destacar, investimos em éguas de destaque nacional, sendo acasaladas com os principais reprodutores da atualidade, garantindo uma tropa de destaque. Aras Misk, a marca da marcha. Central de Coberturas e Embriões Manga Larga Machador. A maior plataforma de comercialização de coberturas e embriões do Brasil. Um site completo que você compra coberturas e embriões de forma rápida e segura de alguns dos melhores garanhões e éguas da raça. Entre já em nosso site centraldecoberturas.com.br. Voltamos a apresentar Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Pessoal, eu estou aqui com o Wilson da Morada Nova. Nós vamos falar sobre treinamento, tem muito tempo para trabalhar. Mas antes eu queria botar um vídeo, uma curiosidade, que eu até queria ser a sua opinião. Vou contar um pouquinho a história desse cavalo, uma coisa que nunca aconteceu comigo. E sobre um cavalo de marcha picada. A história desse cavalo é o seguinte: o meu sócio comprou é esse aí, ó. Chique, é um cavalo de marcha picada. Estou fazendo um trabalho aí no galope com ele. Porque os cavalos de marcha picada, esse cavalo, gente, nunca foi para a pista, tá? É novíssimo, recém-adestrado, tá lá no CTE Melo Viana, que eu vou voltar a fazer pista, né? E eu preciso ter cavalo de marcha picada. Então aí ele está num galope, treinando para a prova funcional, de 2 tambores, do pé esquerdo, sem desunir, sem descoordenar. Agora passou para um tambor só. E o pessoal fala que não dá conta de galopar esse cavalo de picada, né? Ah lá, eu vou fazer uma transição indireta, passar para a marcha, passar no tambor do meio, vou sair no pé direito. Eu não, né? Guilherme, que trabalha comigo. Saiu no pé direito certinho, sem desunir, cadenciado, dois meses de montaria. Então, assim, eu não vejo essa dificuldade que esse povo tem para sair no galope no cavalo mais picado. Deve ser porque não sabe, né, partir no galope, ou então não treina. Até hoje eu não entendi muito bem isso aí, não. Esse cavalo, Wilson, tem ele na marcha logo depois. À medida que ele vai galopando lá no CTE, cada semana que passa, ele melhora de marcha. Olha ele lá na marcha picada, dá uma olhada para você ver. Ele tá com... Opa, esse aí é outro, viu? Esse aí não é ele, não. Obrigado. Isso aí é uma égua. Então, o que que acontece? Depois tem um outro vídeo dele aí de marcha, mas o que acontece é o seguinte: quando ele, à medida que eu vou galopando,
ele só está melhorando a marcha picada, porque o posterior dele, eu estou estimulando o posterior, galope estimula muito o posterior. E esse cavalo, Wilson, aconteceu uma coisa, olha lá ele lá, agora está ele na marcha picada lá. Aconteceu uma coisa curiosa com esse cavalo. O meu amigo comprou um embrião do Pio Guerra. Esse cavalo, ele não tem batida no papel dele, só picada. E ele só dava batida no meu cliente, que é o Aras Terra de Deus, e ele falou, chegou a querer devolver esse outro, porque ele não dava picada em nenhuma circunstância no redondel. Nem quando acelerava, nem quando galopava, nem na descida, nem na subida. A única dica que ele dava era um passo um pouquinho mais lateralizado, só batida. Eu falei, não vende não, porque se for batida, vai ser uma batida boa. E aí, ele ligou para o Pio Guerra, o Pio Guerra falou, eu tenho uma égua, irmã própria desse cavalo, foi campeã nacional, de mais picada. Se eu fosse vocês, eu esperava montar. Aí, nunca deu uma picada na vida dele. O dia que botou a focinheira, que eu montei nele a primeira vez, ele saiu numa picada e nunca mais deu batida. Eu falei, tem que acreditar em genética, não é possível. E até aí agora, eu gosto muito do diagrama dele, acho ele um cavalo com um barulho maravilhoso de marcha picada. Eu trouxe ele para o CTE e estou iniciando. E eu galopo ele direto. Por quê? Porque na minha cabeça, eu vou muscular o posterior dele, ele vai ficar melhor cada vez mais. E aí, na marcha picada, tudo é mais difícil, no sentido de galopar. O pessoal não galopa. Eu falei, outro dia eu falei numa live, eu falei assim, ó, o de batida, eu posso galopar ele dia sim, dia não. Se eu for treinar ele para prova funcional, às vezes eu posso ficar 3 dias lá montando sem galopar. Agora, picada, se for genuíno, igual esse cavalo aí, se você não galopar, a tendência de lateralizar é muito grande. Daqui a pouco eu estou com um cavalo lateral aí, não sei o que eu faço. Então, o pessoal que está me assistindo, você não mexe muito com picada lá na Morada Nova, nada, né, Wilson? Não. Só batida. Só batida. De vez em quando dá uma picada, não muito raro. Já, né? muito raro. Já, vamos falar assim, uns 3 anos atrás, nascia um por ano, e olha lá. E virava para 3 anos. Nós vendemos, até teve uma potra que foi campeã nacional, foi reservada campeã nacional montada, ela era da Tina do Tuiuti com trilho. Foi pro Sojuquita. Depois teve um cavalo da Sapoti, da Morada Nova, com enfeite D2. Que também foi campeão de pista, deu. Então, assim, os que saíram lá, teve a Alteza também, que foi campeã. A Alteza, acho que ela foi pro Edson. Acho que ela foi pro Edson, lá no Nordeste. Também foi campeã. Tem uma égua Morada Nova, num aros desse meu de picada na Bahia, que é a filha de uma égua Morada Nova, sabe? Uma daquelas mais antigas. Então, de vez em quando dá, né? De vez em quando dá, mas já tem eu tô falando, já tem um tempinho, já deve ter uns 3 anos que não tá nascendo. Tô lembrando do Alerquim Serra Bela lá. Alerquim Serra Bela. Tava em Curvelo agora, esse final de semana. Tava lá? Tava. Picada? Picada. Lá na Serra Bela, dona Georgina comprou o embrião, gente. Para quem está nos assistindo aí, da Sapucaí, Porto Palmeira, campeã das campeãs, de marcha batida, com o Galante, né? Galante. Campeão dos campeões de marcha batida, me dá um cavalo de marcha de centro. Tentamos eu e o Ricardinho levar ele lá na marcha batida, aí o Ricardinho não vai não. Aí eu falei com a dona Georgina, ele tá doido para picar? Não é melhor a gente botar na picada? Ela, Deus que me livre. Vocês botaram meu cavalo que eu comprei da Sapucaí. Aí eu falei, não vai não. E dali, para passar para picada foi muito fácil e depois só sucesso, né? Campeão da raça. Acontece, né? Ficou no lugar dele, né? Como é que você fez para você chegar lá na Morada Nova? Você estava me contando no intervalo. Então, a história do Morada Nova, eu me formei em administração de empresa e trabalhei 2 anos e meio na área, lá em Luminares, que é a cidade onde a minha família tem a fazenda. E depois desses 2 anos e meio, eu optei por pedir demissão do serviço e procurei algumas pessoas, chaves, para poder, né, me colocar à disposição e correr atrás do meu sonho, que era trabalhar com cavalo. E uma dessas pessoas foi o Dudu, né, o Eduardo Diniz, meu primo, que é da Reagro. Ele, né, tinha vários contatos, né, através da Reagro. A Reagro, né, insere, né, vários profissionais no mercado também. Eu conheço mais ele por causa de uma época que ele deu assistência para o Magdi, não foi? Isso. Deram assistência em várias áreas, várias fazendas e tudo. E aí procurei 3 pessoas, uma delas foi ele. E falei com ele, falei, Dudu, eu quero, né, buscar meu sonho agora, trabalhar com cavalo.
E aí ele me falou, mas tem só cavalo, não pode ser gado, não pode ser café, não pode ser milho. Eu falei, não, só cavalo. Ele falou, não, porque o Reagro, nesse momento, nós não estamos com fazenda de cavalo, tem uma ou outra só e tal, mas não estou vendo nada. Passado uma semana, ele falou assim, arrumei uma fazenda de gado para você no interior de São Paulo. Eu falei, Dudu, é só cavalo. Ele falou, não, mas eu preciso selar o perfil, é seu e tudo. Eu falei, Dudu, agradeço, mas é cavalo, eu estou correndo atrás do meu sonho. E aí, graças a Deus, eles encontraram ele e o Flávio no corredor da faculdade, os dois faziam pós-graduação em curso diferente, e encontraram lá no corredor, e o Flávio fez essa pergunta para ele, da mesma forma com que eu queria. O Flávio falou para ele, Dudu, você não tem ninguém lá no Reagro que queira trabalhar com cavalo? Porque eu preciso de uma pessoa no Morada Nova que queira trabalhar com cavalo, que goste de cavalo, porque nós temos lá, né, uma pessoa lá, mas a pessoa que a gente tem é do gado. E eu preciso de uma pessoa que goste do cavalo, mesmo que seja do cavalo. A Dudu falou, ele juntou a fome com a vontade de comer, porque eu tenho um que só quer saber de cavalo. E esse aí, de gado não tem mais lá, não? Não. Então eu posso falar dele, né? Tadinho, eu não vou falar nada. Mas uma vez eu fui dar um curso lá na Morada Nova e tinha um gerente de gado. E aí a gente terminava o curso, reunia a equipe, curso de equitação, os 3 dias. Ele só falava mal dos cavalos, que aqui tem que botar, como é que é? Tem que pegar essa fazenda aqui, botar tudo de gado, cavalo não dá dinheiro, cavalo não sei o quê. Eu falei, não é isso que a Cristiana fala, não. Ele fala que aqui os cavalos aqui dão muito mais dinheiro que a Esperança Agropecuária. Aí todo dia acabava o curso e começava a falar mal dos cavalos para nós lá. Aí eu falei, vou ligar para a Cristiana, gerente desse, de uma área de cavalo, só fala mal de cavalo. Aí eu quase que eu falei para ele, não é melhor você ir lá para o norte de Minas, não? Ficar lá mexendo, que lá só tem boi, né? Deixar quieta a Cristiana aqui com os cavalos dela. Então, realmente, assim, procurar uma pessoa para gerenciar cavalo de alto nível, igual a Morada Nova, que só gosta de boi, né? Pode gostar de boi também, né? Mas, assim, primeiro tem que ser cavalo. E aí, quando você entrou, quem que era a equipe lá mesmo? Na época, você lembra? Lembro. Lá nós só para mim sincronizar aqui mesmo. Sim, nós tínhamos lá o Dinei, né? Pessoa espetacular. Infelizmente, tive pouco tempo de convívio com ele. O Dinei cuidava da parte do manejo toda, né, toda a parte de reprodução também, assistente de reprodução, manejo e tudo mais. E aí a equipe era o japonês, puxava. Japão. O Gersim montava. O Gersim tinha acabado de ganhar com o Teorema. Eu cheguei, o Teorema ganhou em 2011. Entendi. Julho de 2011, eu entrei em setembro. Entendi. Foi logo nesse período do Teorema. Porque o Teorema, eu comecei no início da doma dele, eu dava consultoria para o Fernando. Sim. Sol Nascente. Isso. E ele foi amansado lá. Isso. E o pessoal lá não tinha muita prática, né, para amansar, mas amansou ele muito direitinho. Aí depois falou, é melhor ir para Morada Nova com um peão mais de pista, né? E, se não me engano, lá no Sol Nascente, uns 3 meses mais ou menos de montaria, na Focinheira, no Bridão, eu lembro direitinho. O Caio dava assistência lá na época, né? E depois ele foi para Morada Nova, já no primeiro ano, né? No primeiro ano, né? Foi campeão júnior. Foi a primeira nacional dele. Foi campeão cavalo júnior e grande da raça cavalo júnior. Para quem não sabe, que está nos assistindo, o sucesso da Morada Nova, essa transição aí, quando já começou o Teorema, que eu acho que foi o cavalo, não sei se você concorda, deu aquela virada de chave. Sem dúvida. Da época que eu era casado até o Teorema, teve vários cavalos lá, mas não emplacou, né? Os cavalos, assim... tiveram alguns cavalos que deixou também a história, deixou animais, né? Não só histórias de animais de relevância, que foi o Extrato, que fez várias filhas campeãs mas mais os filhos, né? Não, o Extrato teve uma base muito boa, o Extrato com a base boa com as filhas da Honda, né? E já era mais da minha época, o Extrato a pé, que tinha muito movimento. Ele deixou as filhas da Honda, né? Dourada SM, né? A Honda da Morada Nova, a Ondina, mãe do Teorema, a Raça. Tinha a Raça foi campeã nacional. Teve uma lá no Minato, Fenômeno, mas que não tinha uma boca boa, mas era top. Isso, irmã própria dessas também, né? Que era a Honda no Extrato. Então, o Extrato deixou a sua contribuição. Depois veio o Querubim. Dele é o Querubim Mave. Depois veio o Querubim Mave, que deixou o Sevilha. Mas aí, Safira, quando já teve do Extrato com a Sapoti, aquele país já foi campeão nacional, né? O País também campeão nacional. Aí já estava ali, já começando a acreditar, vamos falar assim, nas pratas da casa, né? Isso. De animal da Morada Nova mesmo. Isso, exatamente, mas essas éguas todas Morada Nova, né? Filhas da Onda Dourada com o Extrato, Onda da Morada Nova, Ondina da Morada Nova.
raça, todas elas. Então a sua gestão já começou o Teorema cruzar? Teorema, isso aí. Quando eu cheguei, você já estava encostando... Foi a primeira safra do Teorema. Eu esqueço foi a primeira safra, não. O primeiro, né, estava usando o Teorema no primeiro ano. E o país já não usava muito? Diminuindo, já usava, mas diminuindo. Com a chegada do Teorema, aí... aí não teve como, né? Aí não teve como. Ela também era meio consanguíneo, né? Porque é do Estratapé também, porque vai no mesmo, né? Por pai de mãe, o outro pai de pai. Exato, mas aí já tinham as outras éguas de sangue aberto. A exemplo da Onda Mug, onde deu o acasalamento, que deu sucesso total com ele. Então o Atrevido da Morada Nova, você já estava lá há muito tempo? O Atrevido estava, essa safra vinha nascer. Foi, aí acabou de consolidar, né? E a letra A que veio para poder, foi a letra de maior sucesso. Quando eu montei no Atrevido, ele foi num curso de 3 dias que eu montei nele, estava no auge, porque ele ainda não estava sentindo dor nem nada. Nossa Senhora, eu falei, até brinquei na época, e essas brincadeiras tem que tomar cuidado, né? Aqui ao vivo, né? Falar. Eu falei assim, na hora que eu montei no Atrevido, eu falei assim, pode vender o Teorema, é muito melhor. Mas por quê? Sei lá, eu encaixava mais nele, né? Mais diagrama, mais diagramado. Eu falei, nossa, esse cavalo aqui é fenômeno. Pena, né, que ele não conseguiu desempenhar na pista muito, né, Wilson? Exatamente. Ele teve um problema, né, uma lesão na coluna, né, e nós, né, tentamos tratar e tudo, e não correspondeu tanto. E a Cristiana, pista não está em primeiro lugar para ela, entendeu? Ela adora pista, ela gosta, mas o cavalo está em primeiro lugar. Então ela optou, nos pediu, né? Daquele jeito, né? Falou, diferente do Flávio, né? Falou, esquece esse cavalo, pista, né? é só mais reprodução, mãe, podem né? parar de treinar, pode parar de colocar para pista, que ele vai ficar só para reprodução. E nessa época eu estava no Quixote, ele fez uma parte do tratamento lá. Isso aí, teve um período que ele foi lá. E aí cruzou lá, já fazendo o tratamento, e deu o Quixote Atrevido, que para mim é a virada de chave do Quixote, né? Que também nos patrocina aqui, que eu dou muitos anos lá, dando consultoria junto com o Serginho, né? Isso. E você já teve a oportunidade de montar nesse Quixote Atrevido? Já. Na cavalgada? Assim? Não. Só na pista? Só na pista. Olha, eu sou capaz, eu vou falar, tem muitos anos que eu não monto um cavalo tão bom. Pena que na última nacional, que era pra gente fechar com a chave de ouro, ele teve aquele acidente. A última nacional era para ele estar voando aí, né? Mas eu tenho muito tempo que eu não monto um cavalo tão completo, sabe? O primeiro ano, nós levamos ele foi muito bem, quase ganhou, bateu na trave, mas esse segundo ano ele estava voando, sabe? E ele é filho do Atrevido da Morada Nova, né? Isso aí, Atrevido na Palena, né? Exatamente, que vai lá no Favasco Consciente, antigo lá, vai na Luz da Pedra Verde, porque ele é filho ele é lá, ali, olha pra você ver que interessante, só para a gente viajar nessa linhagem da Morada Nova. Ali é Luz da Pedra Verde, que foi campeã das campeãs, que era linda, maravilhosa, parecia foi comigo. Eu julgando, parecia um cisne andando, né? Cruzou com o Favasco Consciente, que era mais feioso, deu a Quixote de Havana. Cruzou com o Festeiro do Alegre, deu a Palena, que era uma égua que foi campeã de marcha, né? Uma égua grande, mas tinha uma sela fenomenal. E com o Quixote, com o Atrevido da Morada Nova, deu o Quixote Atrevido, que está dando uma posição muito boa lá. Ele é muito grande, né? O tamanho dele, né? Então tem que tomar cuidado só para não dar animal muito grande, porque a tropa do Quixote já é grande, né? Eu fico com medo sempre fazer um manejo diferenciado, sabe? Não dar muita nutrição de ração concentrada, deixar mais no pasto para crescer mais natural. Porque senão, às vezes, cresce muito os pontos dele, né? Porque a mãe já é muito grande. O Atrevido da Morada Nova também é um cavalo grande, né, Wilson? Grande, não é o Quixote Atrevido maior que ele. O Atrevido é 1,52 m, lembra? Deve ter uns 50, Não é grande, exagerado, não, né? Não, deve ter uns... E aí, quais os desafios que você teve lá? Como é que você montou a equipe? Vamos um pouquinho mais para a parte técnica. De lá para cá, você veio trabalhando nessa equipe, né? Como é que você consegue manter essa equipe toda coesa ali? Como é que é o seu esquema? Ô, Fernandinho, eu assim, acho que não tem assim, falar que tem uma receita, que tem acho que assim, é trabalho, né? Muito trabalho, seriedade. Eu sou muito franco, entendeu? Do dia a dia. Eu não, às vezes até, né, passo um pouquinho, poderia segurar, mas eu gosto de ser dessa maneira. Eu acho que é muito mais fácil a pessoa saber o que está acontecendo, saber o que a gente está pensando. Eu acho que é muito mais tranquilo, né, de fluir as coisas, né, das coisas acontecerem, né,
através desse diálogo, desse jogo aberto, eu acho que tem muito mais... Quando você chegou lá, você falou que era Gersinho, né? Isso. Logo entrou o Jefinho? Não. Aí tinha o Gersinho, tinha o Dinho também. O Dinho eu lembro dele saiu, demais. Tá no Rio hoje, saiu, né? Tá no Rio. Aí logo saíram. Aí depois nós tivemos outros passados. Tivemos o Renan, antes do Jefinho. Renan Barbudo? Não, Renan Werneck. Renanzinho. Ah, o Renan conheço demais. Renanzinho Werneck. Que é lá de Leopoldina? Leopoldina. Conheço ele muito. Ele começou a trabalhar comigo novinho, 15 anos, no Aras lá em Leopoldina. Isso aí, fenômeno. Depois talento, trabalhou comigo lá claro. no Santorini. Isso aí. Ele Conheci trabalhou ele antes, acho que ele começou. Trabalhou comigo no Aldebaran comigo. Ele teve Aldebaran 3 anos que Condó, trabalhou sei. comigo, verdade. Eu conheci ele na época do Aldebaran. Depois que entrou o Jefinho junto com o Paulinho, não, né? Não, Jefinho primeiro, depois Paulinho. Aí nós tivemos uma época que nós tivemos, foi Jefinho primeiro e depois Paulinho. Nós tivemos uma época, essa época da letra A, aí nós tivemos Jefinho, Paulinho e Átila. Os três Átila montando também. junto. Nossa, O Átila é fenômeno também. Fenômeno. Nós tivemos Bruto os três. numa habitação de Montes Claros. De Montes Claros, isso aí, filho de São João Nossa Leite. senhora, essa equipe é forte. Era hein? forte. Jefinho, Paulinho e Átila. Isso. Nossa, mãe do céu. Tivemos uma- Aí depois Jefinho e Átila saíram. Aí Jefinho foi Jefinho voltou para Grosilha e o Átila, eu não lembro para onde que ele foi direto. Agora mas hoje saiu ele também. está no Sapecado, né? Sapecado Faz faculdade, e está né? aqui também eu acho que ele está aqui também na No Clarice Moço? também, não sei se ele está. Não sei. De vez em Sei quando que eu os dois vejo umas- namoram, né? Ou sim. casado, não sei. Agora eu não sei. É isso aí, gente Mas boa eu tenho demais muito ali, contato top com ele. demais. Bacana. E em relação ao Paulinho, então já tem muito tempo, né? Paulinho são uns 6, 7 anos. De Morada Nova, De né? Morada Nova. E o Peri está há quanto tempo para vocês, que é a Peri- parte do cabrechamento? O Peri também são 7 anos. O Peri foi naquele CBM do Rio que nós tivemos o primeiro contato com ele. Eles são 7 anos. Na pista com Fernandinho. Oferecimento: Aras Quixote, Aras Eufar, Aras Morada Nova, Aras TJ Bambuí, Family Wine. Family Wine, uma seleção dos melhores vinhos para a raça Manga Larga Marchador. Conheça nosso estande e saboreie a diversidade dos vinhos nacionais e internacionais. Family Wine, os melhores vinhos para os eventos do Manga Larga Marchador. Aras Misk, um novo marco na criação do Manga Larga Marchador, onde a paixão pela marcha picada seleciona a excelência genética. Com a missão de se destacar, investimos em éguas de destaque nacional, sendo acasaladas com os principais reprodutores da atualidade, garantindo uma tropa de destaque. Aras Misk, a marca da marcha. Voltamos a apresentar Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Você tem uma equipe no cabrecheamento e antigamente, quando eu ia lá, tinha uma pessoal que fazia a doma. Hoje não, né? Temos a Tem? Domo Douglas. Separado? Separado. Douglas, né, que faz a Domo Douglas é primo do Thiaguinho, que teve com você. Ah, entendi. Então, assim, nós já tivemos o Ed, que é O Ed eu lembro. que veio do Quardimilha. Guarda-me do Oeste. Tudo. Então a gente sempre, né, tem esse pessoal que inicia ali a Doma. Hoje nós temos o Luan, o Guilherme, os meninos novos lá que estão todos inserindo nessa Escadinha, Doma. né? Escadinha, isso aí. Na Doma, Mas já apresenta naquela em Doma pista? só de tocar para frente. Uhum. Vamos fazer aquela Doma só de tocar para frente, deixar o bicho Mais acostumado, natural. mais natural. O Wilson, Aí eu tenho uma fama de galopar cavalo muito cedo. E tenho uma fama de demorar a ceder a nuca de um cavalo. Porque para mim, enquanto ele não estiver para frente, natural, confirmar aquele apoio nosso, campeiro, aquela sensação que o cavalo está carregando o cavalo no bom sentido. Não é aquela carregando tenso, né? Para depois você fazer os trabalhos de
de reunião, porque ceder a nuca é um pré-requisito para reunião. Você não acha que esse povo quer reunir muito cedo? Então, acho que não tem certeza. Tem certeza. Já quer espremer, né, reunir? Isso hoje chega, né, assim, dá até arrepio, para te falar, porque eu acho que é um crime com o animal, que ele não tem musculatura nenhuma para poder sustentar essa pressão e essa força toda. E nós vamos perder, né, o animal com isso aí. Você vai perder tempo, porque depois para poder voltar, você sabe melhor que todo mundo para você poder corrigir um trabalho mal feito. Então, assim, por isso que eu estou falando, frisando, assim, da onde que aí você é um segredo, né? Volta um pouquinho onde você perguntou anteriormente, como é que você faz, como é que você lida, como é que você faz. Então, se vem cá, é assim, assim, assado. Estamos combinados? Ok, tá bom dessa maneira, vamos trabalhar junto dessa maneira? E aí eu acho que as coisas fluem melhor. Então, a pessoa, né, o colaborador que fizer diferente do que a gente está combinando... Eu fazendo uma crítica e ao mesmo tempo elogiando, eu acho que a poeira é muito importante para introduzir as pessoas, faz parte, né, do calendário das poeiras, mas essa maquinação muito rápida, esse espremer um cavalo, igual você usou esse termo, muito rápido, que é uma reunião sem qualidade, vem muita poeira, porque é o imediatismo da poeira. Então a poeira traz esses problemas, inclusive para o quadro de árbitros, que eu notei muito, porque esses hábitos novos, a maioria vem da poeira. E aí nós tivemos essa mesma conversa franca que você teve, a gente tem nos hábitos iniciantes. Eu falei, gente, essa parte da poeira aí, nós não estamos precisando não, tá? Machador, nós estamos custando a sair de uma maquinação excessiva, de um excesso de frequência. Então, essa parte aí, ou vocês deletam, ou vocês não vão ter sucesso aqui com a gente, não. Porque acaba que pega, né, Wilson, um pouco o jeito, né? Eu acho que sim, a poeira, na minha opinião, né, eu sei que eu sou minoria, mas eu tenho essa opinião, eu acho que até nas provas nossas oficiais do marchador, a minha opinião é que nós estamos começando novo. 39 meses para mim é muito pouco. Eu passava para 42, eu acho que é praticamente impossível você preparar um animal hoje, né, com pouco tempo. Vamos pensar assim, se faz 6 meses, 5 meses, 6 meses, 3 meses, não, mas monta antes com 2 anos e meio, vários, já recebi 200 argumentos, né, falando que está tudo certo. Eu não concordo, eu acho que o cavalo não está formado, eu acho que não dá tempo de preparo, eu acho que a gente corre o risco de não ter animais com potencial melhor para poder chegar no seu auge, né? Acaba antes. Então, assim, eu costumo, até quando a gente está nessa conversa informal, eu costumo dar o exemplo da Celeste. Você imagina aquela égua pronta, preparada, né? Mais velha, mais madura, Celeste Alfar, né? Então, assim, no bom sentido, eu acho que ela foi aposentada muito cedo. Porque foi mesmo. Nós poderíamos ver aquela égua muito mais ainda do que aquele fenômeno que nós vimos. Ainda mais que era uma égua que tinha muita integridade física, né? Ela não tinha problema nenhum de dor. Então, assim, de vez em quando a gente tem uma égua dessa, né? Exatamente. Que supera todos os problemas que ela foi na pista desde no cabresto. Os problemas de tentar exigir muito cedo e não ter problema, né? A Adele, por exemplo, também é uma égua que teve uma longevidade grande na pista, né? Grande. E aí você pega hoje, por exemplo, você vai numa exposição na própria Nacional, você não tem égua de 10 anos em diante mais. Então, assim, e aí voltando lá atrás, no nosso início da nossa conversa, os animais que a gente montava na fazenda, que fazia isso tudo, que caçava, que fazia tudo isso de maneira de coisa, eram os cavalos velhos, cara. Eram os mais velhos, a gente escolhia, a gente tinha os mestres que eram os cavalos que a gente queria ir. É igual mestre de cachorro é os mestres de cavalo. Exatamente. Então, assim, a gente nunca que ia caçar num cavalo de 4 anos, 5 anos, nunca que você ia mexer na lida de gado o dia inteiro, né? Saía 4 horas da manhã para chegar 10 horas, como é que você ia num cavalo de 5 anos? Exato. Eu tenho um cavalo lá que é o Obelisco, que eu monto nele até hoje, lógico que ele está velhinho, está com 22 anos, uso ele em todos os cursos ainda, 22 anos de idade. Aí eu fico voltando ao passado, porque logicamente esse cavalo me chama para o passado, né? A doma bem feita, não exigiu dele muito quando ele era cedo, né? E o pessoal tem que entender que uma coisa é a gente exigir muito de um cavalo que depois já passou a maioridade. Eu tenho filho de 10 e 13 anos, né? Meus filhos fazem esporte, mas eu não boto o Marconinho, né? Que joga no América, agora está gostando muito do tênis, por causa desse João Fonseca, está jogando até bem tênis. Eu não exijo ele de ficar correndo uma maratona de 40 quilômetros, que eu arrebento com ele. Então,
Eu acho que isso aí que você está falando é uma força-tarefa que todo mundo tem que estar consciente, porque o comércio, né, é que às vezes instiga a gente a pôr o cavalo muito rápido, a ansiedade das pessoas, né, que querer levar o cavalo na pista, e isso a gente tem que estar contido, a associação tem que ajudar. Tem algumas coisas, por exemplo, que não me sai da cabeça, que eu acho que talvez a gente pode resolver depois. Tem como a gente fazer um campeonato nacional de cavalo júnior de menos tempo, só se a gente tiver uma seletiva. Tipo assim, fazer uma seletiva no início da exposição, com 3 baterias de 10, ou 4 de 10, que o juiz só monta 2 vezes, faz um campeonatinho de 30 minutos, são só 2 montadas, seleciona 10 para uma final uma semana depois. Mas isso traz tanto problema de organização de exposição nacional, das pessoas também que tem cavalo júnior, nossa, eu vou ter que ficar no início até o final da exposição para ver meu cavalo. Então isso passa de um série de problemas, sabe, Wilson? Eu não sei se o problema é só nacional, entendeu? Então, assim, às vezes nós vamos falar que tem cavalo que nem lá não chega. Porque o cara quer botar pressão, não tem nem boca ainda, né? Não tem essa fase então, que você está fazendo lá na Morada Nova, de botar para frente, né? Então, assim, eu acho que na minha opinião, volto a dizer, né? Não quero... Respeito a opinião de todos também e tudo, mas na minha opinião, eu acho que nós estamos muito precoces. Estamos montando um cavalo muito cedo. Isso tem que se pensar. Eu tenho certeza disso. Eu não sei se tem jeito de amenizar. Porque às vezes eu fico tanto seduzido pelo que já existe, seduzido no mau sentido. Ou seja, mas tem que ter, porque senão não fomenta o comércio. O comércio depende disso. Tem uma coisa que nós estamos bem é o comércio. Tem uma coisa que nós estamos bem no nosso cavalo é o comércio. Pois é. Nós estamos leilão todo sadia aí, uma liquidez impressionante, batendo recorde todo final de semana de números, de venda. Então, se tem uma coisa que a nossa raça está indo bem é no comércio. Pois é. Então, uma coisa não justifica a outra. Eu acho que pensa muito no criador e pouco no cavalo, né? Assim, estou até me colocando no meio. Agora, se a gente tivesse um pouco mais de paciência nesse início, nós ia voltar esse passado, de ter égua lá de 12 anos marchando muito bem. Eu te falo até mais. Na minha opinião, amanhã eu tenho certeza que a turma vai me moer, mas eu parava o julgamento, né? Deu os 36 meses, encerrou, meu amigo. Esse animal ele vai ficar 6 meses fora da pista. Ele vai ficar dos 36 até os 42. Obrigatoriamente ele está fora da pista. Uhum. Mas o cara vai levar para poeira, não. Ok, você faz o que você quiser. Dele, né? Se você quiser na sua casa montar com 1 ano, o problema é seu. Agora, perante como é que fala? As provas oficiais, né? As provas. Isso é educar e dar exemplo, né? Eu sou muito contra tudo que proíbe. Eu sou a favor de educar e penalizar no caso de excesso, sabe? Porque cobrar, penalizar, esse tipo de coisa. Agora, por exemplo, eles falam muito, mas a Celeste você levou ela a vida inteira na pista, no cabresto, depois montou. A gente não pode partir do princípio de uma égua. Coincidentemente, a mãe dela... Uma égua diferente, uma exceção. Uma égua igual tem a Adélia, você tem uma também que não... Essa é exceção, essa não é um... você não tem também a Adélia que aguenta? Mas isso aí é uma exceção. Coincidentemente, a Celeste, a mãe dela, a Raíssa, foi a única égua que nunca tomou um remédio no marketing. Ela participou de várias nacional e nunca teve que fazer nada. Mas isso é minoria. A gente não pode fazer uma regra pensando numa minoria. Isso aí, não, e voltando àquela questão, igual você falou dos meninos, Fernandinho, tem outra questão do animal também, que é a cabeça. Então, assim, um animal de 3 anos, a cabeça dele, ele é de uma criança. Ele não consegue assimilar tudo que você está passando, ele não consegue, né, pegar tudo. Na hora que você vai para um animal mais velho, nossa senhora, a diferença é muito grande. Você consegue, né, desde exercício de treinamento até o desempenho, uma diferença enorme que a gente, né, vai ter de ganho. Então, assim... Eu não consigo, né, falo assim, de coração, não consigo entender o porquê desse tem que ser 3 anos, tem que ser, eu não consigo enxergar que o comércio é tão diferente, tão importante, tão diferente nesse sentido, para a gente não ter animais hoje aí com 10 anos aí na Nacional. Aí, né, falando de ter animais, tem vários, né, não ter 1 ou 2, senão daqui a pouco nós vamos ver o catálogo lá, 1 ou 2, mas tem que ter vários animais
E eu tô 10, 12, É 13. isso mesmo. Agora, isso aí, se Deus quiser, um dia vai melhorar. Mas tem que ter uma diretoria, tudo está envolvido para conseguir peitar. Cara, porque a tem que ser maioria, tudo. nós somos muita exceção, Isso. viu? Eu sei aqui nessa conversa, isso aí nós Eu somos sei disso. 5%. Eu sei Na minha disso. área, o povo também vai ficar me execrando. Deixa eu te contar, em relação ao cabresteamento, eu quero te fazer uma pergunta. Nas minhas consultorias, eu tenho problema gravíssimo com renovação de cabresteador. Não consigo achar, tem que fazer em casa. Lá na sua casa, por exemplo, o Peri trabalha com mais assistente, tem outros meninos lá aprendendo? Sim. Nós temos o privilégio, né, de ter o Peri lá hoje, que é um profissional excepcional e uma pessoa também extraordinária. Então, assim, o Peri, ele ajuda bastante, ele ensina, ele preocupa, Forma ele gosta, lá dentro da sua forma. Então, assim, infelizmente, nós estamos passando por um período, né, de problema aí nacional que não tem mão de obra, né, em lugar nenhum. E é uma pena, porque a oportunidade que nós estamos tendo de emprego, né, no cavalo, na equinocultura, né, os salários que nós estamos tendo hoje, né, são muito bons, são coisas interessantes aí que os meninos, né, conseguem, né, ajudar a família de fato hoje aí, se focar aí e buscar um objetivo bacana no meio. Agora tem que ter conhecimento, tem que ter paciência, tem que ter humildade. São, né, 200 coisas para lá andar você junto. consegue renovar ou se os meninos melhoram e saem? Cara, sim, tem as duas coisas. Tem o que melhora e sai, tem o que melhora e sai e volta, tem o que fica. Então, assim, hoje em dia, pela demanda, né, pela dificuldade, concorrência, então é difícil você formar até, né, o ponto que a gente quer, porque logo aquele profissional subiu um degrau, subiu 2, ele recebe a proposta melhor, ele né, a maioria das vezes ele já vai por aquela proposta melhor. Ele não tem. É raro quando a gente tem aquele profissional que enxerga o final do ciclo. É raro que tem que falar, não, eu preciso chegar lá, vou fazer carreira aqui, vou, né, passo a passo, esperar meu momento, esperar a coisa. Então, infelizmente, é raro. Eu tive aqui com o Júnior Rangel e puxando agora para o fechamento, infelizmente, nós vamos chegar no favorito, que é agora o cavalo que tem a imagem da Morada Nova, né? É um cavalo que ganhou tudo, assim, e agora está produzindo, e que, pelo que eu já soube, os filhos estão ganharam lá no Rio de Janeiro, ganhou em Curvelo, né? E o pessoal está impressionado com a performance dos filhos dele na pista, o favorito da Morada Nova. E aí o Júnior Rangel esteve falando aqui, elogiando, que ultimamente os cavalos que ganham pista, os filhos dele estão virando, graças a Deus. Falei, sinal que o julgamento está muito bem feito, né? Parabenizar os hábitos que os cavalos que estão premiando, os filhos descendentes estão virando. Sem Mas aí ele fez uma lista de vários cavalos aqui, que eu não quero citar, uns 12 ou mais, que eu concordei com tudo. São cavalos que estão tendo expoente aí, desse nível. Alguns até não foram para a pista, mas também tá. Aí eu falei, mas tem uma diferença grande desses animais todos. Ele falou, qual que é? Desafiei ele. Falei, não sei. Qual que é a diferença do favorito pro Fajardo, Porteira Azul e tudo? Eu fui na consanguinidade. Eu falei assim, se ele realmente der uma produção boa, igual está dando, logicamente ele vai ter muito mais consistência, porque ele é filho de 2 irmãos, não é? Isso. Esses outros cavalos é linhagem mais aberta, né? E aí eu acho que muita gente pode até não ter gostado disso, mas eu estou falando uma realidade. Se ele der produção boa igual os outros cavalos, estou igualando, né? Ele vai ter capacidade de transmitir isso muito mais, porque isso é uma questão genética. Por ser consanguíneo. Você tem medo dele dar a produção melhor fora lá da Morada Nova, que na Morada Nova, em função dessa consanguinidade, ou você tem muita égua ali que serve para ele, que não tem nada a ver com sangue? Não, nós temos algumas éguas lá que servem para ele, que não tem nada a ver com sangue, mas eu creio que agora ele vai dar melhor nas éguas de sangue aberto. Eu creio que é um risco, né, muito alto a gente voltar a fechar ele mais aí. No caso desse potro do Fusca, que foi, né, do Fusca? Ele foi campeão, campeão dos campeões na exposição estadual do Rio de Janeiro. O Wilson, Rio de Janeiro, qualquer poeira que você for, é difícil você ganhar. Porque eu nunca vi um lugar para ter tanto animal bom concentrado. Então eu faço ideia do nível dessa exposição estadual. Inclusive, esse cavalo do Fusca que ganhou, a égua é dele? É cria dele? Foi o embrião que ele comprou lá no Morada Nova. A égua da Morada Nova? Da Gabiroba, é filha do Galante. Não tem é aberto? Aberto, E você está falando do Rio aí, né? Inclusive, né, aproveitar aqui para parabenizar o Pintado e toda a diretoria. Lá, a exposição lá foi um espetáculo, exposição fenômeno, tropa brutal. O pessoal de lá
ama cavalo, né? Assim, a turma é viciada, tem um vício, tem um negócio de doido. Então, foi muito bacana a exposição, fomos, né, recebidos lá muito bem. E o Potro, né, ele sagrou campeão dos campeões, grande da raça. O reservado da raça também, filho do favorito, que era o Potro do CSC. A Potra, que ganhou do Beija-Flor, do Múrico Beija-Flor, também do favorito. Então, assim, nós tivemos a outra Potra nossa, que filha da Delícia, com favorito. Então, ele está ganhando nessas exposições, os filhos dele, e com volume. Né? Não está sendo assim um só. Indivíduo, não é um tiro. Não é um tiro. Então, assim, tem a Potra da Pau Grande, que ganhou Herdeiros, ganhou agora em Curvelo. O Potro repetiu lá em Curvelo. Nós estreamos uma potrinha mirim, uma potrinha novinha nossa dele com a Delícia, que foi reservada grande da raça lá em Curvelo, agora na sua estreia. Reservada campeã das campeãs e primeiro prêmio no grande da raça. Então, assim, tá aparecendo e com volume. Então, assim, hoje eu recebi já 2 vídeos de um casalzinho, de um companheiro que está querendo fazer uma parceria. Chegou uma Potra, né, da Sandra lá de Curitiba ontem pra gente. Então, assim, tá aparecendo. Eu tenho 2 Potras, eu tô voltando a cabrestear lá no CTE, porque agora com essa atual diretoria, o meu compromisso é com essa diretoria. Então agora eu vou ter que voltar à minha atividade normal. Falei com meus funcionários, nós vamos ter que voltar para a pista, mas só que vitrine. 6 animais montados e 6 no cabresto. Já estou com um cabresteador muito bom. E eu tenho 2 do favorito lá. Tem uma que é professora de marcha. É de um cliente do Eduardo aqui. Ara Zapata. Nossa Senhora, eu esqueci o nome da mãe. Mas aí eu falei, gente, mas essa é professora de marcha. Já está no início do cabresteamento. Tem 2 irmãs próprias do favorito. Eu falei, essa aqui vai dar para dar uma inaugurada boa no CTE Melo Viana, viu? Então eu estou lá de olho nela, que ela está andando muito. Natural, sabe? Ela já tem uma frequência natural, é facílimo no cabresteamento. Mas é verdade que a Morada Nova está com uma tropaça agora, só esperando a Cristiana sair da presidência para ir para a pista, que está escondendo o jogo, que está com uma artilharia pesada lá na Morada Nova. Como é que é isso aí? Não é bem por aí, não. Tem uma tropa, sim, boa, graças a Deus. Trabalho de 35 anos de criatório da doutora, todos sabem. A paixão e o amor que o Flavinho tem pela raça, ele é alucinado, vai na fazenda toda semana, acompanha tudo. Tivemos aí nesse período aí da doutora não afastado, tiramos o pé, isso aí eu é pedido dela. Nesse período aí da diretoria diminuiu muito, né, Wilson? Isso foi estrategicamente, para não ficar muito... Foi um pedido da Cristiana, ela não quis, né, competir. Nós viemos de 3 anos ali de melhor criadora ali, brigando entre os 5 anos, os 3 melhores criadores da Nacional, do ano e tudo. E quando ela entrou, ela pediu, né, que a gente não competisse da mesma maneira. E assim fizemos, não deixamos de competir, né? Continuamos competindo, mas não, uma coisinha pouca, né? Não da mesma maneira, para não participar de ranking, para poder não ter assunto algum. E agora, realmente, nós estamos contando os dias para poder voltar para a pista, né? Uma ansiedade, né, da equipe toda, respeitando, lógico, né, todo o processo aí, parabenizar a Cristiana aí, que ela fez tudo com muito carinho, fez com o muito máximo afinco, possível, né? máximo possível, uma energia, né, uma força que eu não sei de onde que atira, estar aqui, né? Hoje, uma dedicação. Dedicou, saiu fora dos afazeres dela do dia a dia, né? Exatamente. Ela, assim, eu sou prova viva aí, né, acompanhando, eu não sei de onde que ela consegue tanta energia, força, tanta força para todo Galatá, nem cavalgada, Tiradentes a gente estava lá junto. Exatamente. Eu acho que o pessoal, do ponto de vista técnico, vai sentir muita falta, a não ser que entre um presidente com o cunho técnico. E eu fiquei mal acostumado na diretoria dela. Por quê? Porque é tanta coisa técnica que ela mexeu no vespeiro, e no sentido de melhorar, qualificação de árbitro, é novo curso para árbitros novos, né? Então essa parte técnica foi violenta, né? Espero que o próximo presidente, qual for, tenha uma linha técnica, que é o que nós estamos precisando. Se Deus quiser, a nossa raça, né? Mas agora virou a página, eu também vou, se Deus quiser, também vou poder me dedicar mais ao que eu sempre fiz, que é instruir, né? E também levar uns cavalinhos em menor volume para a pista, para mostrar que o CTE está vivo, para fomentar nossos cursos, mais uma vitrine. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Queria te agradecer, né? Eu queria ter mais umas 2 horas para conversar com você, mas isso aí a gente conversa fora desse horário. Foi muito bom, muito obrigado por tudo. E volta outra vez, né? Eu que agradeço, né? Vou repetir, uma honra, né? Você sabe do tamanho da admiração que eu tenho por você. É minha. Você, né, nosso exemplo, espelho, cara
Esses dias eu estava até falando com a Fernandinha, fala assim, não tem ninguém que chega perto. Ah, coitado não tem de ninguém mim. que chega perto. Eu do acho seu que não tem ninguém conhecimento, que chega perto no seu gerenciamento de uma maneira geral. A Tropa Morada Nova, a parte da consistência técnica é impecável. Eu tenho certeza que você tem uma mão de ferro ali para trabalhar para tudo dar certo. Não deve ser fácil, né? Mas que bom que você passou um pouco dessa experiência. O pessoal está ansioso para ver como que consegue ter sucesso assim com uma equipe tão boa. Obrigado, Tamo junto. Fernandinho. Muito obrigado ao obrigado. Caio, a equipe toda aí. Obrigado. Boa mesmo. noite. Boa Até uma noite. próxima, Valeu. né? Tchau, tchau. Tchau, gente.